Olá, boa noite. São Paulo registrou mais de 1.200 internações por suspeita de Covid nos últimos 7 dias. Isso representa um crescimento de quase 50% em relação ao período anterior. E ainda não está claro se a responsabilidade é da variante Ômicron do coronavírus ou do vírus da gripe. Os últimos novos casos foram identificados por meio de sequenciamento realizado pelo Instituto Butantan, com base em amostras enviadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Também já foram confirmados 3 registros da nova variante no interior do estado. Por conta dos novos casos da Ômicron, o governo resolveu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, externos e internos, até o fim de janeiro. A Secretaria da Saúde de São Paulo ainda tenta negociar doses da vacina da Pfizer para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Segundo o balanço, cerca de 2.500 crianças, especialmente na faixa de 0 a 9 anos de idade, foram vítimas da Covid desde o início da pandemia. Os técnicos da Anvisa decidiram hoje pedir mais informações ao Instituto Butantan antes de dizer se aprovam o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças. Segundo a nota divulgada agora à noite pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os dados apresentados até agora ainda não são suficientes para afirmar, de forma científica, qual é o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes. E agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 324.798.686 doses. 77,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 141.474.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Municípios atingidos por temporais voltaram a registrar chuva no extremo sul da Bahia e uma rodovia foi interditada. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê precipitações em Itamaraju, pelo menos até a próxima sexta-feira. A cidade de Itamaraju, uma das mais atingidas pelas enchentes no início de dezembro, no extremo sul da Bahia, voltou a sofrer com fortes tempestades. Na segunda-feira, a BA 284, que liga Itamaraju a Jucuruçu, precisou ser interditada mais uma vez. O desvio que havia sido feito para reparar o trecho destruído pelo temporal do dia 8 de dezembro ficou intransitável. Quem precisa viajar entre as duas cidades tem que fazer um caminho alternativo pelos municípios de Vereda ou Guaratinga, aumentando a viagem em 200 quilômetros. A interdição deixou ao menos 4 comunidades rurais isoladas. A Prefeitura Municipal informou que acionou o Poder Público Estadual para adotar medidas paliativas e amenizar o problema. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a previsão para essa semana é de céu parcialmente nublado, chuvas fracas e isoladas. O órgão não destaca a possibilidade de eventos significativos, sobretudo deslizamentos de terra. A Defesa Civil de Ilhéus, no sul da Bahia, emitiu um alerta para as famílias que estão nos abrigos do município. O documento pede que as pessoas continuem nesses locais, até que a chuva não ofereça mais riscos. Ao longo dessa semana, cidades do extremo sul do estado, já castigadas pelos temporais, devem apresentar índices pluviométricos considerados altos, superiores a 30 milímetros. Entre as localidades que receberam alerta estão Jucuruçu, Medeiros Neto e Porto Seguro. Segundo o IMET, isso ocorre por conta do sistema de baixa pressão, que está canalizando a umidade da região amazônica para o estado. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de chuva durante essa semana em Minas Gerais e no Espírito Santo, estados que também sofrem com os temporais desde o início desse mês. E falando em chuvas, durante o verão, que começou hoje à 1h da tarde, elas costumam ser mais fortes do que no resto do ano.
A estação é marcada pelo aumento da temperatura em todo o país. Em função da posição do Sol mais ao sul, o período tem dias mais longos que as noites, além de mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuva forte, queda de granizo e vento com intensidade moderada a forte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as chuvas no verão vão ficar acima da média na maior parte do país, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões norte e centro-oeste, na faixa de 700 e 1.100 milímetros. A previsão é que se mantenha o fenômeno Laninha durante o verão, podendo atingir intensidade moderada entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. No Brasil, o fenômeno provoca estiagem nas regiões centro-oeste, sudeste e principalmente sul. No Nordeste e na região amazônica, são verificados aumentos na intensidade das estações chuvosas, podendo até mesmo justificar cheias mais expressivas em alguns rios amazônicos e chuvas em partes do Nordeste. O Sistema Federal, chamado de eSUS, notifica que reúne informações de diagnósticos de mortes por Covid-19, voltou a funcionar hoje. A plataforma ficou fora de operação durante 11 dias, depois do primeiro ataque hacker ao Ministério da Saúde. Já o aplicativo Conect SUS permanece fora do ar. A previsão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é que o aplicativo seja restabelecido até amanhã. E falando em ataque hacker, dessa vez o alvo foi o sistema da Polícia Federal Rodoviária. Os criminosos apagaram quase 100 mil documentos. Após o ataque cibernético, as equipes de tecnologia notaram a perda de informações importantes quando tentaram restaurar o sistema. Segundo informações da própria polícia, cerca de 97.900 documentos foram apagados. O Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, é usado para checar informações de condutores, veículos e de integrantes do órgão. As investigações para chegar aos autores envolvem componentes da própria Polícia Federal Rodoviária e do Gabinete de Segurança Institucional. Investigações iniciais apontam que os sistemas danificados foram acessados por alguém autorizado. Em nota, a Polícia Federal Rodoviária confirmou que um incidente de segurança ocorreu em uma de suas bases de dados e informou que logo que o incidente foi identificado, a ação foi bloqueada. O problema impacta o trabalho de milhares de policiais em todo o país, principalmente aqueles que atuam na área administrativa e precisam levantar informações para direcionar ações, fiscalizações e investigações. Agora um caso difícil de explicar. Uma mulher de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pediu pensão depois que o marido morreu de Covid em maio deste ano. Foi aí que ela descobriu que nos registros do INSS é apontada como morta há 20 anos e que o marido já recebia pensão no Nordeste. Maria de Fátima Souza dos Santos perdeu o marido Paulo Sérgio de Almeida em maio deste ano para a Covid. Entrou com um pedido de pensão, mas a resposta do INSS era sempre a mesma, em análise. Até que em agosto descobriu que para o INSS ela está morta desde 2001. E ali eu comecei a ler aquele detalhamento, os anexos, tudo, e ali eu constatei que falava em relação a uma pensão e falava do nome de uma pessoa, por nome de Pedro. Aí eu fui lendo, eu falei assim, mas eu tô dada como morta, porque essa pessoa tá morta e eu vi ali óbito, né? Pedi ajuda para uma amiga minha, que é advogada Ineide, e mais um amigo. Enquanto ela olhava de um lado, ele olhava para outro. E ali ele falou que realmente eu estava dada como morta, que uma outra pessoa estava recebendo uma pensão, que tinha, além do esposo dessa Maria de Fátima, o filho também dela estava recebendo essa pensão. Só que não são de Mato Grosso do Sul, são de outro estado. Embora o nome Maria de Fátima Souza dos Santos seja um nome comum, os dados pessoais, CPF, data e local de nascimento, nome da mãe e o número do NIS são os mesmos. Nos documentos constam que Pedro Roberto Araújo, de 58 anos,
morador da cidade de Camocim, no Ceará, está há 20 anos recebendo a pensão pela morte de Maria de Fátima. Como é que um órgão como o INSS, como que pode uma coisa que diz ser certa, que diz ser correta, em quem que a gente vai confiar? Essa é a pergunta que eu falo. Que a gente não está seguro, então, porque ali está todo, eu não conformo, é os meus dados, tudo meu está com essa pessoa. Outra informação intrigante é que Maria de Fátima, por 2 vezes, precisou receber o benefício por meio do INSS. Em 2003, auxílio maternidade e em 2003, auxílio doença, depois de sofrer um acidente de moto. Eu recebi tudo certinho, tudo bonitinho, ninguém falou nada. A amiga e advogada orientou Maria de Fátima a registrar boletim de ocorrência por estelionato. Agora entraram na justiça para garantir o direito da viúva. Por isso que nós tivemos que entrar, inclusive, com uma tutela antecipada. Comprovamos a dependência, o casamento, né? E o direito, né, que assiste a ela. Eu vejo que o INSS está fazendo um corpo mole, uma má administração, né, de um direito que assiste a ela. Porque isso aí está bem nítido. O direito dela está lá. Ela está viva. Existe a comprovação, senão, né, não teríamos entrado com a ação, né? Eu estou com tudo atrasado. Entendeu? Todas as minhas contas estão atrasadas. Então, assim, eu só quero receber o que é certo, o que é justo. Nesta terça-feira, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei orçamentário de 2022. O relatório do deputado Hugo Leal foi discutido e aprovado pela Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Antes da leitura do documento, também foram aprovados os relatórios setoriais. O texto final foi apresentado aos senadores e deputados na madrugada de segunda-feira, mas a leitura do texto foi feita na tarde de hoje. O valor previsto para educação, emendas de relator e financiamento de campanha eleitoral geraram polêmicas. O deputado aumentou o recurso previsto para o fundo eleitoral de 2,18 bilhões para 5,12 bilhões. A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, defendeu que o valor fosse de 4,7 bilhões. Já as emendas de relator, no relatório final, foram previstas em 16,5 bilhões de reais, para atender 30 ações, entre elas custeio em saúde, qualificação viária e infraestrutura para educação básica. Em relação ao pagamento de precatórios, o recurso sugerido pelo deputado Hugo Leal foi de 45,6 bilhões de reais. Emenda constitucional número 114 de 2021, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatório, limitou a consignação das dotações necessárias à realização das despesas decorrentes de sentenças judiciárias, o que implica a autorização orçamentária para pagamento inferior àquele que constou inicialmente do PELOA 2022, 89,1 bilhões. Com fundamento nessa emenda constitucional, serão pagos em 2022, sujeitos ao teto de gastos, 45,6 bilhões referentes às despesas decorrentes de sentenças judiciais, que possibilitou a abertura do espaço fiscal de 43,5 bilhões relativo ao teto de gastos do Poder Executivo. Considerados os efeitos das mencionadas emendas constitucionais, criou-se a margem fiscal total da ordem de 131 bilhões, sendo 110 bilhões no âmbito do Poder Executivo. Esse espaço orçamentário permitiu a alocação das dotações necessárias para viabilizar a ampliação do programa Auxílio Brasil, que poderá beneficiar cerca de 17,9 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza, de extrema pobreza, além dos aportes adicionais para as áreas de saúde, previdência e assistência social. Com o Auxílio Brasil, que pagará cerca de R$ 400 por família beneficiada, o relator deu previsão de 89 bilhões de reais para atender 17,9 milhões de famílias. No texto inicial, 34,7 bilhões tinham sido destinados para este fim. O valor do salário mínimo também será reajustado. Pela proposta inicial do governo federal, o novo valor seria de R$ 1.169. Mas pela proposta do deputado Hugo Leal, o valor foi para R$ 1.210.
Após a aprovação de deputados e senadores na Comissão Mista de Orçamento, o Congresso Nacional também precisa discutir e aprovar o texto do projeto de lei orçamentária. A sessão foi marcada para a tarde desta terça-feira em 2 etapas, primeiro com a análise dos deputados e depois dos senadores. O prazo para a votação do orçamento do ano que vem é até dia 22, antes do recesso parlamentar. A arrecadação de impostos em novembro passou dos 157 bilhões de reais. É o terceiro melhor resultado para o mês de toda a série histórica da Receita. E o acumulado do ano de quase 1 trilhão e 700 bilhões de reais é o novo recorde. Para a Receita Federal, os números refletem a melhora na atividade econômica. Com mais vendas de produtos e serviços, o governo aumenta a receita com tributos. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em leve queda de 0,04%, num dia em que o Banco Central voltou a entrar em cena nos mercados com a realização de leilão de moeda à vista. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,73 na venda. Já a Bolsa de Valores encerrou o dia cotada em alta de 0,46%, com 105.499 pontos. A Itapemirim Transportes Aéreos recebeu um prazo de 24 horas para esclarecer a paralisação de suas atividades ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A companhia foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor e pode ser punida com base no Código de Defesa do Consumidor. Desde a última sexta-feira, a empresa não fez um único voo, o que está provocando milhares de reclamações. Até o final do ano, a Itapemirim teria que atender quase 50 mil passageiros. A Ita, como é conhecida, garante que resolveu pelo menos metade dos clientes, mas avisou hoje à tarde que deu prioridade às pessoas que precisam voltar para casa. As outras devem pedir o dinheiro de volta. A companhia garante que já providenciou a devolução de R$ 7.800.000. O dinheiro estará em no máximo 30 dias na fatura dos cartões de crédito de quem fez as compras. A Secretaria Nacional do Consumidor exigiu que a Itapemirim apresente e cumpra um plano de atendimento aos passageiros afetados. Se eles não receberem assistência nem forem realocados em outros voos de companhias aéreas, a Itapemirim poderá receber sanções administrativas como multas. Pediu também explicações sobre os motivos da suspensão do atendimento ao consumidor, tanto presencialmente como em plataformas eletrônicas e por telefone. Já a empresa aérea diz que está dando atendimento, mas pediu que as pessoas não compareçam aos aeroportos antes de marcarem pelo telefone 0800 723 2121 ou através do chat do site da companhia. O atendimento é das 6 da manhã às 9 da noite. A demora, sem um contato inicial, pode ser grande. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou hoje o edital de concessão de 3 blocos de aeroportos, incluindo os chamados Joias da Coroa, que são Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esta será a 7ª rodada de concessões de aeroportos com 16 terminais aeroportuários. Entre eles, os 2 mais movimentados, onde são registrados 25% dos embarques e desembarques de passageiros de todo o país. O valor estimado pela ANAC dos novos contratos é de 19 bilhões de reais para os interessados em concessões com duração de 30 anos e dispostos a não economizar nos investimentos. Falta agora a análise do Tribunal de Contas da União para a realização dos leilões inicialmente previstos para o 2º trimestre do ano que vem. O Ministério de Minas e Energia realizou nesta terça-feira um leilão de contratação de reserva de capacidade de potência e de energia elétrica proveniente de usinas termoelétricas novas e existentes. Ao todo, foram movimentados 57 bilhões e 300 milhões de reais. A expectativa é de um investimento de 5 bilhões e 980 milhões de reais. O MEC divulgou hoje os resultados do Censo Educacional 2021. Mais de 36 milhões de estudantes foram matriculados na educação básica ao longo de 2021. O número representa um aumento de 0,15% com relação aos alunos no ano anterior. Também cresceu em 3% o número de alunos no ensino médio e de alunos que ingressaram no ensino integral.
Os dados do Censo Educacional também revelam queda de 1,59% na quantidade de alunos na educação infantil e de 1,8% na educação de jovens e adultos, a EJA. Os dados do Censo Educacional foram publicados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira e são importantes, pois balizam a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Com a proximidade do Natal, o mercado volta a se aquecer em relação aos outros meses do ano. Mais de 80% das pessoas vão optar por compras presenciais. O movimento neste shopping na saída para Cuiabá já começou a aumentar. É a turma que não deixa para a última hora. Está antecipando um pouco, né? E comprou os presentes, né? Para sobrinho, genro, filho. Diferentemente do ano passado, quando a internet foi a salvação, hoje as lojas físicas são preferência de 86% dos consumidores, conforme a pesquisa da FEComércio e Sebrae. A grande preferência do consumidor é por roupas, com 53,6%. O pessoal está preferindo comprar roupa já que dá para usar no ano novo já, né? Compra para o Natal, mas já usa no novo também, então roupa mais brilhosa. Lennon já percebeu o aumento do movimento. Acredito que esse ano vai ser bem melhor porque voltou as confraternizações, né? Voltaram as festas. O segundo item mais procurado pelos consumidores são os brinquedos. Inclusive nesta loja aqui, a preferência da garotada está naqueles de montar. Por exemplo, esse senhor, eu vou conversar com ele aqui, ó. O que você vai dar de presente para os seus filhos? Não quer falar, mas com certeza é alguma coisa de montagem. São 31,8% que pretendem presentear com brinquedos. O preço médio que os consumidores disseram gastar com presentes é de cerca de R$ 280, o que deve injetar 190 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. Boas expectativas de vendas. Estamos crentes que vai vender 20% a mais do que o ano passado. Ano passado a gente teve uma venda muito boa, mesmo estando na pandemia, e a gente está querendo superar o ano passado. Afinal, depois de tantos transtornos da pandemia, é hora de, aos poucos e com cuidado, voltar à normalidade e valorizar o próximo, como esses dois que vieram trocar presentes. Eu comprei para ele, ele comprou para mim. Amizade, né? Para fortalecer mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje novas ações para enfrentar a variante Ômicron do coronavírus. As medidas incluem a compra de $500 milhão de testes rápidos, o apoio de militares e envio de equipes para 6 estados, além da ampliação de locais de vacinação. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão preparados para a variante Ômicron do coronavírus. O democrata repetiu que não há razão para alarme, pelo menos para os americanos vacinados. Não é março de 2020. 200 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas. Estamos preparados, sabemos mais. Só temos que manter o foco. Mas o presidente alertou os que não estão totalmente vacinados que têm bons motivos para se preocupar e que é dever patriótico serem imunizados. As autoridades vão distribuir 500 milhões de testes de detecção gratuitamente e mobilizar cerca de 1.000 médicos, enfermeiras e membros do pessoal médico do Exército. A nova variante foi responsável por 73,2% das novas infecções por Covid-19 nos Estados Unidos na semana passada. A variante Ômicron se tornou amplamente dominante nos Estados Unidos. As informações levam em conta um estudo feito na semana passada. A nova cepa respondeu por 73,25% das novas infecções pela Covid-19 durante o período pesquisado. A notícia chega na véspera de um discurso sobre a Covid do presidente americano Joe Biden previsto para essa terça-feira. A Secretaria de Imprensa da Casa Branca havia dito que Biden não planeja fechar o país em resposta a esse aumento. O principal assessor americano para a pandemia, Anthony Fauci, alertou no domingo sobre a chegada de um inverno sombrio à medida que a variante Ômicron do coronavírus estimula uma nova onda de infecções em todo o mundo. Apesar das indicações de que a nova cepa não é mais grave do que a Delta, os dados iniciais sugerem que ela pode ser mais infecciosa e possivelmente mais resistente às vacinas. Nos Estados Unidos, hospitais estão ficando lotados, centros de testagem estão acumulando longas filas
e eventos esportivos e culturais estão sendo cancelados. Manter o vírus sob controle tem sido um desafio para os americanos, já que a vacinação e o uso de máscaras se tornaram questões políticas polêmicas e as ordens federais terminam em demoradas batalhas legais. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson tranquilizou a população ao afirmar que não vão ser impostas novas medidas restritivas no país até o Natal. Em um comunicado, Londres ainda anunciou a liberação de 1 bilhão de libras para aliviar a queda na receita de empresas durante as festas devido à Omicron. O que posso dizer hoje é que, naturalmente, não podemos descartar mais medidas após o Natal. E vamos manter um olho constante nos dados e faremos o que for preciso para proteger a saúde pública. Mas tendo em vista a contínua incerteza sobre várias coisas, a gravidade da Omicron, a incerteza sobre a taxa de hospitalização ou o impacto da vacina ou dos reforços, não achamos que haja hoje evidências suficientes para justificar medidas mais duras antes do Natal. Johnson deu sinal verde para que as pessoas sigam com os planos natalinos, mas sugeriu cautela para continuar protegendo a si mesmos e entes queridos. A disseminação da Omicron atingiu bares e restaurantes com muitos cancelamentos de festas de fim de ano que afetaram 60% dos estabelecimentos em dezembro. Para aliviar as finanças das empresas mais atingidas pelo avanço da variante, o governo britânico anunciou a liberação de 1 bilhão de libras, mais de 7,6 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Finanças, cerca de 200 mil empresas vão estar aptas para receber a ajuda para aliviar a queda na receita durante as festas, período essencial para os negócios. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 75 mortes por Covid-19 e 3.621 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Alguns estados ainda enfrentam problemas para atualizar os dados. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. O mundo se aproxima dos 276 milhões e 137 mil casos confirmados, com mais de 5 milhões e 367 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 51 milhões e 250 mil diagnósticos e tem um total de 809.714 vítimas fatais. A Índia tem quase 34 milhões e 752 mil contaminações. Já o Brasil passou da marca de 22 milhões e 219 mil casos e tem mais de 21 milhões e 448 mil pessoas recuperadas. Até o momento, são 617.948 mortes registradas no total. O Reino Unido tem mais de 11 milhões e 575 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia se aproxima dos 10 milhões e 90 mil casos positivos da doença. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 8 bilhões e 780 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 700 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 380 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. O regulador europeu afirmou que ainda não sabe se é preciso uma vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus. O regulador europeu de medicamentos afirmou nesta terça-feira que ainda não há resposta sobre se as fabricantes de vacinas terão que adaptar a fórmula contra a Covid para combater o avanço da variante Ômicron. Essa variante que se espalha pelo mundo parece ser mais contagiosa do que as anteriores e está gerando novas ondas de infecções. Os cientistas também buscam determinar se ela é mais resistente às vacinas do que outras mutações. Por enquanto, temos que ser prudentes, mas ainda temos que começar a pensar em desenvolver vacinas para variantes como a Ômicron. Caso realmente precisemos mudar para uma nova vacinação usando uma vacina variante, estaremos preparados. É isso que estamos fazendo. Mas pesquisas apontam que as doses de reforço das vacinas atuais parecem fornecer uma boa neutralização cruzada das variantes do coronavírus. Mas um panorama completo sobre o que podemos esperar do futuro ainda deve demorar algumas semanas.
Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 70 mil estão desabrigadas após grandes inundações na Malásia. As autoridades trabalham para ajudar os desabrigados e pessoas bloqueadas, enquanto ainda buscam desaparecidos. As fortes chuvas do fim de semana provocaram as piores inundações em vários anos na região. Pelo menos 8 pessoas morreram em Selangor, o estado mais populoso do país, e outras 6 no estado de Pahang. Os dados informados pela agência oficial Bernama ainda não são definitivos, já que há pessoas desaparecidas. Mais de 71 mil moradores foram obrigados a abandonar suas casas em consequência das inundações, principalmente nesses 2 estados que foram duramente afetados. Os desabrigados foram levados para abrigos do governo. As autoridades temem um aumento dos contágios de Covid-19 pela aglomeração de pessoas nos abrigos. Residências para idosos têm sido cada vez mais procurados para moradia ou estadia de curta duração. Em uma instituição localizada na zona leste de São Paulo, por exemplo, em um ano, a procura para essas 2 modalidades cresceu mais de 100%. Imagine unir cuidados com a saúde, aprendizado e entretenimento em um só lugar. Tem muita atividade física e passa muito depressa o tempo aqui, viu? E não tinha como ser diferente. Neste residencial para idosos, a dona Lucy dança, socializa, aprende muita coisa ainda hoje, apesar dessas imagens terem sido gravadas antes da pandemia. As atividades aqui preenchem. Fora o acompanhamento médico com enfermagem 24 horas por dia. Então, nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. E essa estrutura toda tem atraído cada vez mais famílias. Só nessa instituição de longa permanência para idosos, a procura para a temporada cresceu 118% de novembro de 2020 a novembro de 2021. No mesmo período, o interesse em residir no local teve crescimento de 137%. Esses números podem ser explicados pelo aumento da população com mais de 60 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a quantidade de idosos no país vai ultrapassar o total de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E aí, residenciais para esse público deverão ser cada vez mais necessários para atender essa parcela de forma adequada e eficaz. O que nós vemos é que as famílias estão ficando cada vez menores, são poucos filhos e os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa, alguns que não têm tanta convivência, né, mas são independentes, mas não conseguem, a família está um pouco mais distante, né, pelas condições da vida mesmo, não de desejo, e outros que precisam de cuidados especiais. Foi para ter esses cuidados que a dona Doroti resolveu passar uma temporada nesse residencial, quando quebrou o fêmur em um acidente no final de 2019. Assim, ter tratamento necessário devido à impossibilidade de locomoção. Só que ela gostou tanto da estrutura que acabou ficando para morar, como conta o filho Alexandre. Ele é como se fosse um apartamento, só que é um apartamento que traz cuidados especiais, né? Então eu tenho médicos, eu tenho enfermeira, eu tenho fisioterapia, eu tenho salão de beleza que ela pode ir, então ela consegue viver ali normalmente e entrar e sair na hora que ela quiser. Então a gente precisa tirar um pouco a pandemia de lado para fazer esse comentário, claro, né? Mas normalmente a gente entra e sai a qualquer momento. E quando não dá para sair, ela mata a saudade assim. Eu tenho meu celular, onde eu me comunico com amigos, com a família toda, com os netos, todos os dias. Mas claro, só depois das atividades que realiza diariamente. Mas elas fazem exercícios, elas fazem trabalhos manuais, elas fazem costura, eles têm um coral e ela canta no coral, ou seja, tem atividades ali o dia inteiro, é uma coisa bem interessante para
para as pessoas assim mais idosas. Nós sabemos que mesmo para quem é totalmente lúcido, o fato de fazer atividades, de ter interação, de brincar com jogos, exercitar leitura, tudo isso, ele diminui o risco de progressão para uma síndrome demencial. E essas atividades ainda estimulam os residentes a iniciativas como esta. Onde a dona Dorothy reside, elas têm um grupo de senhoras muito ativo, né? Então, elas mesmo fizeram, olha, vamos fazer aula de tricô. Isso é muito bacana, porque vem delas. Isso nós queremos fazer. Então, elas têm um grupinho que tricota, e elas tricotam e elas vão fazendo ações daquilo lá. E assim, uma vai ensinando para a outra. E aí elas formam um grupo, que é uma coisa que nós estimulamos muito também. Eu tenho tudo que uma pessoa de minha idade necessita. Eu voltei, assim, a ser uma menina não de 81, de 18. Até porque na instituição ela encontrou muitos amigos. Tenho muitas amizades, coisa que se eu estivesse em minha casa, eu estaria só, sentada em um sofá, vendo televisão. Televisão que a dona Dorothy não deixou de assistir. Mas hoje liga o aparelho mais à noitinha, quando volta para a suíte, que tem exatamente a mesma mobília que ela tinha em casa. A gente levou a cama que ela tinha, com o colchão que ela tinha, 2 poltronas que ela tinha em casa, a televisão com o móvel que ela tinha em casa. Então a gente criou um ambiente dela dentro do fora. Então eu me sinto como se estivesse dentro de minha moradia mesmo. Eu assim desço, cumpro com todas as minhas obrigações dentro das minhas condições, aí subo no meu apartamento, me sinto como se eu estivesse dentro do meu lar. Assim que eu tenho essa casa, um lar com amigos, com muito amor, com muitos abraços, muito carinho. O verão mal começou, mas as temperaturas estão elevadas já há algum tempo. Os cuidados com a saúde neste período devem ser redobrados, principalmente com os animais de estimação, que sofrem com o calor excessivo. O sol brilha alto lá no céu, temperaturas escaldantes. A sensação é de que parece mesmo que tudo vai derreter. Se para nós fica difícil, imagina então para os animais, que são ainda mais sensíveis. É muito importante a gente monitorar, estar acompanhando os nossos pets, né, de perto. A gente pode perceber quando o animal está com muito calor, a temperatura muito elevada, ele vai ficar com a linguinha para fora, a respiração vai estar bem ofegante, a gente vai perceber uma cialorreia, né, que é babar. Então a gente tem que estar observando esse animal para proporcionar um bem-estar. O paciente pode até apresentar um ataque cardíaco. Uma alternativa para tentar diminuir o sofrimento dos bichinhos é de oferecer frutas geladas, por exemplo. Além, é claro, de sempre colocar gelo na água que os pets tomam. Em animais de pelos longos, a gente orienta que seja mantida a tosa mensal, se for possível, né? Para controlar a temperatura desse paciente, mantê-lo em local fresco, arejado, água disponível em todo o ambiente, fresca, se possível, né? A gente orienta também até pôr pedrinha de gelo para a água ficar um pouquinho mais fresca por um período maior. Outro cuidado também que a gente tem que ter é passeios, a gente evitar passeios em horários mais quentes. Agora, o que preocupa também, além de todos estes cuidados que nós devemos ter em dias quentes, é o excesso de barulho, principalmente de fogos de artifício na virada do ano. De acordo com esta médica veterinária, algumas medidas de prevenção podem ser tomadas para que os cães, principalmente, sofram menos neste período. Os cães, eles têm muito mais sensibilidade, né, a ouvir do que nós, seres humanos. Então, qualquer barulhinho já é o suficiente para eles se assustarem. Então, nessa época de fim de ano, principalmente, que tem muitos fogos, a gente sempre aconselha o tutor a trazer o animal para junto dele. Então, deixar dentro de casa, colocar uma música um pouquinho mais alta e tal. Trazer conforto para esse animalzinho, e normalmente é junto ao dono, né? Para que a gente evite que esses animais venham a fugir, venham a se machucar. O importante mesmo é proporcionar qualidade de vida e bem-estar para os pets que já fazem parte da nossa família.
O Big Ben, apelido do sino da torre do parlamento britânico, sairá do seu silêncio com suas 12 badaladas na véspera de Ano Novo, meses antes de recuperar seu mecanismo original, após 4 anos de trabalho de restauração. Segundo autoridades, esta vai ser a última vez que o Big Ben vai tocar através de um mecanismo temporário. A partir da primavera no hemisfério norte, o mecanismo original, que data da era vitoriana, vai voltar a funcionar e o Big Ben vai tocar conforme o dia avança. O sino está em pausa desde o início das obras de restauração em 2017. A celebração de Réveillon deste ano, no entanto, não vai contar com um show de fogos de artifício que reúne cerca de 100 mil pessoas todos os anos no coração de Londres. Pela segunda vez consecutiva, a queima de fogos foi cancelada devido à pandemia de Covid. E veja agora alguns desses testemunhos de vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E você, foi o quê? Fui fechar uma janela e ela veio com tudo. Ia bater aqui, no lugar de bater aqui, eu fiz assim, bateu aqui. Cheguei aqui com falta de ar, muita dor. Eu falei, estou entrando na sua casa, doente, com dor, mas eu quero sair sem ela. Na primeira volta eu respirei bem e agora eu estou me sentindo bem. Oh, glória a Deus, que bonito, né, pessoal? Eu não dormi a noite toda, passando mal, e agora estou bem melhor. Bem melhor agora, bem glória melhor, a Deus. graças a Deus. Lá na galeria. Nesse propósito que nós estamos fazendo da casa própria, eu, pela misericórdia de Deus, consegui o meu negócio próprio. Oh, que coisa bonita, tá vendo, pessoal? Obrigado, Jesus. Eu tenho desvio de septo, né, desde que eu nasci. E depois da volta da Vitória, eu comecei a conseguir respirar com as minhas 2 narinas. Ah, que bonito, pessoal. Glória a Deus. Oh. Eu tinha miomas, né? E eu lutava com esses miomas já fazia 6 anos. E aí eu vim aqui, fiz a oração. Quando eu voltei agora no médico, o médico falou que não tinha nada. E era algo que eu estava lutando contra durante 6 anos. E o médico falou assim, olha, você não precisa operar, não precisa fazer mais nada. Jesus já operou, irmã, sem sangramento e sem dor. Oh, Jesus, obrigado. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. O Jornal das 22 desta terça-feira termina aqui. Quero agradecer a sua companhia. Ótimo descanso para você e até amanhã.